todos, um prazer falar com o Gel, com todos da equipe dele, né? A data de hoje, né, é bom pensar que o Brasil é um país que tem 5 séculos, já a gente completa 5 séculos e meio, e nem sempre houve na FIA Brasil essa região, esse espaço geográfico chamado Nordeste, né? Muita gente questiona, por exemplo, quando você está na Paraíba, por exemplo, e vai para o Rio, São Paulo, né? E o pessoal diz que é do Norte, né? É errado isso, do ponto de vista geográfico, a partir dos anos 40, século XX, está correto, né? Está errado, né? Aliás, mas historicamente está correto, porque durante mais de 4 séculos o Brasil foi dividido em dois espaços, o Norte e o Sul, né? Então, realmente, este assumiu essa identidade no período lá do século XIX, foi se instituindo, lembrei, essa ideia de Nordeste enquanto espaço, né, geográfico, ela foi construída primeiro na cartografia, e aí para o público, né, ou seja, no mapa, né, ela foi construída no mapa, ou seja, a partir de determinado momento no século XIX, os mapas brasileiros começaram a instituir uma região denominada de Nordeste. E, a partir de então, esse Nordeste também veio se instituindo, como diz o professor Durval Muniz, né, em sua invenção do Nordeste, esse Nordeste se instituindo, ou seja, sendo construído em vários discursos, em falas, em vários locais, em vários espaços, no cinema, na música, né, em vários setores, né, do nosso cotidiano, esse discurso de criação do que é o Nordeste, dessa identidade nordestina, foi se instituindo. Cícero, a gente sabe das diversas contribuições que o Nordeste fez e faz para o Brasil. Mas você, como historiador, se você pudesse destacar a principal contribuição da nossa região para o Brasil, qual seria? Fica difícil, né, a gente sintetizar em uma única contribuição, né? O Nordeste, ele é palco dentro de uma série de contribuições, né? Eu passaria aqui dias falando dessas contribuições. Primeiro, a região onde inicialmente é o sul, né, de colonização, essa colonização, essa que hoje está sendo revista, né, pelos historiadores, né, pelos novos, mas seja da visão lá da Bahia, seja do ponto de vista da conquista dos espanhóis, ou até do ponto de vista da visão lá da região de Touros, né, que há essas sobre quem chegou, portugueses e espanhóis, então tem essa historiográfica sobre o descobrimento, pegando a Bahia, pegando Pernambuco, pegando até o Rio Grande, mas querendo ou não, isso sintetiza a primeira contribuição, é do Nordeste, do que hoje é o Nordeste, que nasce, vem ser chamado hoje também de Brasil, né? Então é a região, né? Por isso que é muito complicado falar de separatismo do Nordeste, a não ser na música do Ivanildo Villanova Tavares, né? Nordeste independente, porque nós somos a região mãe, é mais comum o filho se separar da mãe, como os norte-americanos se separaram dos ingleses, mas é mais difícil a mãe querer se separar do filho, né? Então, o Nordeste, primeira contribuição seria a região mãe. Outra grande contribuição é que a primeira grande atividade econômica, as primeiras grandes atividades econômicas, os primeiros ciclos, né? Vou usar até essa visão dos historiadores né, do século passado, começaram a cana que segurou o rio da colônia e do Estado português durante séculos, ela parte, né? Depois, o grande ciclo econômico que a gente esquece que é cotidiano. Qual é o nordestino que não vive da farinha, né? O ciclo da mandioca, né? Esse importante produto que está na nossa cozinha, e a gente esquece que ele foi tão importante e é tão instituído de identidade também, né? E outras atividades econômicas. O Brasil também passa por aqui inicialmente. Mas aí veio também, né, mesmo numa visão bem perversa do que foi, né? Mas a escravidão, né, que sustentou tristemente a economia brasileira, né, e em certo momento a portuguesa, essa escravidão também passa pelo Nordeste,
né? O Nordeste foi ponto de chegada de populações africanas, né? Sequestradas da África, né? Hoje é um turismo em Porto de Galinhas e esquece que ali, que apesar de muito bonita, mas está cheia de tragédias, né? A tragédia humana que é a escravidão, porque era pelo Porto de Galinhas, pelo Porto de Sirinhaém, ali também na mesma região do litoral sul pernambucano, que chegaram, né, as chamadas Costas Negras, que da região que hoje é chamada Nordeste foi constituir grandes atividades econômicas, como o café, a mineração e outras áreas que o Brasil necessitou para chegar onde ele chegou, né? E pelo Nordeste, há outras grandes atividades econômicas, né? Como algo, né, sustentou também muito da economia, né, do que foi o Império, né? Também que o Nordeste, né, ele também é lugar de exportação de mão de obra, né? A gente sempre exportou mão de obra, né? A Amazônia, né, o chamado da borracha, Amazonas, no Acre, sustentado pela imigração de quem? De nordestinos, né? Você chega em Manaus, uma cidade praticamente parecida, irmã com Fortaleza, né? Então, a gente também formou a economia de outras regiões mandando nossa mão de obra, né? Como, por exemplo, mandamos nos anos 40, 50, 60, né, mão de obra para regiões como Rio, São Paulo, para constituir a construção civil, construímos Brasília, né, o nordestino, né, esse povo, né, chamado lá na região centro-oeste, nos anos 50 e começo dos anos 60, de candangos, né, fomos nós que construímos, né, esse aspecto, por exemplo, dessa presença nordestina em Rio e São Paulo, na construção civil, está muito bem retratada num clássico do cinema brasileiro, né, eu acho que a gente, com as séries, nas famosas Netflix, está esquecendo de ver nossas pérolas do cinema brasileiro. Eu aconselho, numa data como hoje, a gente assistir um belo filme, né, chamado O Homem que Virou Suco, né, que mostra muito bem essa realidade, né? A gente é tragado pela grande metrópole e lá termina virando suco, né? Então, essa é a importância, além da importância cultural, a importância artística, né? A cultura brasileira passa pelo Nordeste, a arte no Brasil tem o Nordeste como um grande palco, né? Então, o Nordeste realmente instituiu, né, uma grande contribuição para o que hoje vem ser chamado Brasil.